Por que você deveria parar de treinar até a falha? Nesse vídeo quero trazer uma reflexão sobre como a falha pode estar sabotando o seu treino. Quando eu era novo, quando eu me iniciei minha jornada de treinos há uns 20 anos atrás, eu achava que só existia treino até a falha. No pain, no gain, se não for para me acabar no treino, eu nem vou. E quando a gente é jovem, a gente tem duas coisas, né? Do jovem que caracterizam bem. Uma é a pressa com resultado. Então, eu tinha pressa de querer crescer, de querer ficar forte. Então, treinar até a falha parecia que eu estava dando tudo de mim. Tava aquela sensação, não, me esgotei, dei tudo de mim. Então, devo estar no caminho certo. E quando a gente é jovem também, a nossa recuperação é diferente. É aquela famosa frase, quando você é jovem, você vai pra balada, passa a noite em claro, bebendo, no outro dia você tá zero. Depois que a gente vai ficando mais velho, você dorme um pouco mais tarde, no outro dia você já tá todo quebrado. Então o jovem tem disso, né? Às vezes ele dá aquele treino pauleira, ele não sente esse, esse, ele não sente esse desgaste e ao mesmo tempo ele tem essa pressa. Então, ir com tudo parece que é o melhor caminho. E eu pensava assim, e quando eu descobri uma outra forma de treinar, para mim foi libertador. E para mim, inclusive, me proporcionou melhorar os meus ganhos de uma maneira ainda por cima menos sofrida. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei muito entusiasmado e também quero passar isso, porque pode ser útil para alguma pessoa que esteja assistindo esse vídeo, começar a treinar com menos sofrimento, com mais resultado. Então, como foi útil para mim, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Então, são basicamente três tópicos que a gente tem que pensar por que talvez você deveria parar de treinar até a falha. E o primeiro deles é que em volume load equalizados os resultados são os mesmos. Calma, que eu vou explicar. Lembrando, o que é volume load? Volume load é uma variável dentro do treinamento esportivo que quantifica o seu treino. Ela é uma variável que tem várias formas de ser calculada, mas a mais simples, que a gente pode chamar talvez de tonelagem, é o número de séries vezes o número de repetição vezes a carga. Veja que ela é uma variável que embute nela tanto a questão de volume, séries e repetições, quanto a questão de intensidade. Intensidade dentro do treinamento de força é carga. Então vamos supor, se eu fizer 3 séries de 10 com 50 quilos, eu estou fazendo uma tonelagem de 1.500 quilos. Quanto maior essa tonelagem, quanto maior este volume load, maiores são os resultados. É isso que a ciência hoje aponta para isso. Que à medida que eu aumento o volume load, eu aumento o resultado. Aumento o volume load, aumento o resultado numa relação de dose e dependência. Porém, o que os estudos mostram? Que se essa intensidade está dentro de uma faixa adequada para o treino de força, eu não vou entrar aqui nesse mérito agora, mas vamos supor, né, que a gente está trabalhando com a intensidade dentro, aí, de uma intensidade razoável para um treino de força, de hipertrofia, considerando então uma faixa de intensidade, quando a gente equaliza o volume, os resultados são os mesmos. O que significa? Que não necessariamente eu preciso falhar. Se eu fizer 3 séries de 10 repetições com 50 quilos, ou se eu fizer, vamos manter a mesma carga, se eu fizer 6 séries de 5 repetições com 30 quilos, com 50 quilos, eu vou ter os mesmos 1.500 quilos, eu vou ter o mesmo volume load. Se eu tenho o mesmo volume load, o resultado é igual, falhando ou não falhando. Então, nesse exemplo, vamos supor que você consiga fazer 10 repetições e com 10 repetições você chega à falha. Então, você fez 3 séries, você chegou à falha 3 vezes. Só que ao invés, então, agora de fazer até a falha, numa outra perspectiva, num outro treino, você faz 6 séries de 5 movimentos, totalizando 30 movimentos também. Você treinou só até a metade do que você aguentaria até a falha. E você acumulou o mesmo volume load. Então, o resultado
desses dois treinos vai ser semelhante, vai ser estatisticamente semelhante. Então, não faz diferença eu ir até a falha ou não, desde que o volume load seja o mesmo. Isso é como se a gente chegasse no dentista e o dentista falasse: ah, você precisa arrancar o siso. O preço é o mesmo que você vai pagar, mas você pode escolher com anestesia ou sem anestesia, qual que você prefere? Ou você vai fazer uma cirurgia, sei lá, eu quebrei a perna uma vez, num acidente de carro, a pessoa veio bêbada do outro lado, bateu em mim, capotei e quebrei a perna. Tive que colocar uma haste dentro do meu osso para poder consertar minha perna. E é como se quando eu fosse entrar para a sala de cirurgia, o médico perguntasse: e aí, você quer que eu faça a cirurgia como? Com ou sem anestesia? O preço é o mesmo, o resultado final vai ser o mesmo. Me parece razoável, se eu fosse tirar, quando eu tirei meu siso, quando eu consertei minha perna, me pareceu razoável tomar anestesia. Porque se o resultado é o mesmo, o valor é o mesmo, tudo é igual, eu prefiro não sofrer. Da mesma lógica, hoje eu também prefiro não sofrer no meu treino. Se eu posso chegar no mesmo resultado, sem dor, sem sofrimento, para que eu vou sofrer em vão? Então, dos 3 pontos que eu falei, esse é o primeiro. Para a mesma tonelagem, para o mesmo volume load, os resultados são iguais. Então eu posso simplesmente escolher entre sofrer ou não sofrer, eu prefiro escolher não sofrer. Agora, o segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é em relação à nossa capacidade de recuperação. Quando a gente faz uma série até a falha, isso traz um grande estresse para o nosso sistema nervoso central. Isso vai impactar a nossa capacidade de recuperação intratreinos e intertreinos, ou seja, dentro do treino e entre uma sessão de treino e outra. O que significa? Vamos supor aquele exemplo lá que eu fiz 3 séries de 10 repetições. Então eu fiz uma série até a falha, aí para eu conseguir fazer outra até a falha, se eu realmente cheguei até a falha, eu vou ter que descansar bastante. Descansar 3, 4, 5 minutos. Com descanso curto eu não vou conseguir fazer 10 movimentos de novo até a falha. Se eu descansar pouco, vou fazer menos repetições. Então para fazer de fato uma série máxima, eu vou ter que descansar bem. Então eu vou descansar bem, vou fazer ali mais 10 movimentos. Talvez, descansando ali mais 3 a 5 minutos, eu consiga fazer mais 10 movimentos, beleza. O que isso impacta? Que no restante do meu treino, eu já acumulei um estresse tão grande no meu corpo, que no meu próximo exercício, eu não vou conseguir atingir o máximo que eu tenho potencial para atingir. O que significa? Vamos supor que eu fiz ali um supino, então, e agora eu vou fazer um voador. Aí vamos supor que se eu tivesse completamente descansado, eu conseguiria colocar 60 quilos no voador para fazer 10 repetições. Mas como eu já fiz 3 séries até a falha no supino, quando eu chego no voador, eu não vou conseguir, se eu colocar 60 quilos, eu não vou conseguir fazer 10 repetições. Eu vou fazer, por exemplo, 8 repetições. Ou então, para conseguir fazer 10 repetições, vamos supor que eu vou ter que abaixar a carga para 50 quilos. Ou seja, eu não consigo extrair todo o meu potencial devido a essa fadiga que já acumulou no treino. E, além disso, entre um treino e outro, eu tenho um alto custo de recuperação em treinos até a falha. Então, talvez eu não vou conseguir fazer o máximo de volume load que seria possível para o meu atual condicionamento entre um treino e outro. Eu vou ter que acabar fazendo um pouco menos de volume de treino, porque devido ao alto custo de recuperação, para eu conseguir me recuperar bem para o outro treino, às vezes a minha carga de trabalho total vai acabar sendo menor. Isso, se ela vai acabar sendo menor, significa que talvez, que é o que acontece comigo, pode ser que seja o que acontece com algumas pessoas que estão assistindo também. Quando eu paro de ir até a falha, eu primeiro ganho em volume de treino na sessão, porque eu não vou ter esse nível de estresse no meu sistema nervoso central e eu vou conseguir performar melhor nos demais exercícios. Então eu ganho dentro da sessão. Mas eu não ganho só dentro da sessão, eu ganho entre sessões, porque como o custo total de recuperação daquela sessão foi menor, eu consigo, ao longo do tempo, ir acumulando mais volume de treino, mais volume load, mais tonelagem. Como a gente viu no ponto anterior, quanto maior a tonelagem, maior o resultado. Se eu pensar num médio prazo, talvez treinar até a falha seja melhor,
porque assim eu diminuo o meu custo de recuperação, me possibilitando acumular mais volume no médio e no longo prazo. Então, esse seria o segundo ponto. Diminuir o custo de recuperação entre treinos, dentro do treino, e isso, no médio e longo prazo, pode representar uma maior potencialidade em acúmulo de volume load, o que significa mais resultados. E por fim, então, a gente falou aqui em treinos, volumes equalizados, não importa se eu estou sofrendo ou não, se eu estou tomando anestesia ou não, se eu estou indo até a falha ou não. A gente falou do custo de recuperação, treinos até a falha tem maior custo de recuperação, ou seja, então a gente voltar naquele primeiro exemplo que eu dei. Se eu faço 6 séries de 5 com 50 quilos, ou se eu faço 3 séries de 10 com 50 quilos, o resultado é o mesmo. Só que para eu fazer 3 séries de 10, isso vai me dar um desgaste muito maior do que se eu fizer 6 séries de 5. Se eu fizer 3 séries de 10, eu preciso de maior descanso entre as séries para poder me recuperar. Se eu faço séries de apenas 5 movimentos, eu posso dar um descanso menor, que eu já estou novo para poder fazer só mais 5. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse treino aqui, teórico, hipotético que eu estou criando, 6 de 5, vai me custar menos entre uma sessão e outra. Então, com o passar do tempo, ele vai progredir mais rápido do que o treino 3 de 10. Não estou falando para você simplesmente fazer meia séries, né? Você pegar então seu treino e fazer, se eu vou fazer 3 de 10, agora eu vou fazer 6 de 5. Não é isso, é só um raciocínio. Né? A gente não precisa fazer necessariamente 3 de 10. A gente pode fazer 4 de 8, que eu vou ter um volume maior com custo de recuperação menor. Então são possibilidades. Então, primeiro ponto que eu falei, volume equalizado, o resultado é o mesmo. Então eu posso escolher entre sofrer e não sofrer. Treinos até a falha têm maior custo de recuperação. Então eu diminuindo meu custo de recuperação, eu aumento meu potencial de acumular volume load no médio prazo. E em terceiro ponto, a gente tem uma maior segurança quando a gente faz um treino que não vai até a falha. Imagina, você está fazendo supino e aí você está indo até a falha, mas de repente então você falhou e não conseguiu completar o movimento para você poder voltar lá a barra pro suporte. Você está com aquela barra ali e você está sem parceiro de treino. Aquela barra pode voltar e te machucar. Ou você está fazendo agachamento, você vai fazer até a falha, você travou ali no meio do caminho, você não tem um hack para você soltar. Então, dependendo do exercício que você está fazendo, você vai ter que ter um parceiro de treino, ou você vai ter que ter uma gaiola, ou algo que possa te possibilitar treinar até a falha com segurança. Agora, se você não está indo até a falha, ou você está deixando repetições na reserva, né, que é um dos nomes que a gente pode colocar, não necessariamente só repetições na reserva, como eu mostrei, se você treinar com cluster ou com meia séries, não necessariamente seria, né, repetições em reserva. Mas vamos pegar esse conceito. Se você ainda tem repetições no tanque que você pode usar, você consegue com segurança voltar à barra do supino, voltar à barra do agachamento tranquilamente. Então isso te dá mais segurança. É uma segurança tanto durante o treino, durante o exercício, durante o movimento, de não acontecer ali um acidente, quanto também em relação à lesão. Porque se você está sempre indo no seu limite, a chance de você se lesionar me parece maior. Se eu deixo ali no tanque versus, né, eu deixo ali uma capacidade, não esgotei minha capacidade. Do outro lado, eu estou esgotando no limite minha capacidade. Me parece que se eu for até o limite, a minha chance de conseguir uma lesão é maior. Tá, mas se eu treino até a falha tem esses problemas, esses potenciais problemas, por que ele é tão difundido? Agora eu vou te contar a verdade que ninguém fala. Ele é mais difundido porque é mais fácil. É mais fácil para o treinador. É muito mais fácil falar assim, faz aí, 3 séries até a falha. Vai sempre até a falha. Por que é mais fácil? Porque assim, é difícil errar no treino. Você manda a pessoa ir até a falha, você manda ela ali, faz até a falha aí, coloca uma carga que você vai falhar entre 8 e 12 repetições. Entre 6 e 12 repetições. Então, naturalmente, se você está falhando nessa faixa de repetição e está dando o intervalo adequado, ou você está trabalhando dentro daquela faixa de intensidade que eu falei lá no início, que é adequada para hipertrofia. Por exemplo, mas podem ser para outras valências também, mas vamos tratar aqui de hipertrofia. Então, você vai acertar a carga. Você vai acertar a carga, provavelmente
você vai fazer um volume ali dentro do que você aguenta fazer, porque depois que você já não está aguentando fazer mais nada, você vai parar. Então é fácil de acertar, é fácil de prescrever, muito mais simples. Não é porque é o mais fácil de ser prescrito que é o que vai te dar os melhores resultados. Treinos até a falha são excelentes para dar resultado. Não necessariamente é a melhor metodologia para que a maioria das pessoas tenham resultados. Como eu já falei, já posso me soar repetitivo, não é só o volume que importa. A adesão ao treinamento importa, porque a adesão implica volume. Como eu falei no último vídeo, se você não viu, recomendo assistir. Eu trago ali uma explicação, uma reflexão por que a adesão é mais importante que o volume de treino. Mas, considerando então, partindo dessa premissa, é mais fácil a gente ter adesão num treino que a gente não sofre do que num treino que a gente sofre, pelo menos a maioria da população. Pode ser, né, que a pessoa goste de fazer treino até a falha, de sentir essa sensação de dever cumprido e tal, bacana. Se isso é para você, beleza, mas não é necessariamente todo mundo que se sente assim. Então, é mais fácil passar. Se é mais fácil passar. Então, vende-se mais fácil isso. Além disso, além de ser fácil de acertar a carga, tem essa sensação, né? Tô indo até o limite, tô dando o meu máximo, tô fazendo o que eu posso e o que eu não posso para conseguir minha evolução. Então tem essa sensação de dever cumprido e é mais fácil para o treinador passar assim. Então, é por isso que ele é tão aclamado. Mas significa então que não necessariamente que eu nunca vou usar a falha. Então, beleza, agora eu quero treinar igual o Gabriel. Eu vou parar de treinar até a falha. Significa então que eu nunca vou falhar? Também não necessariamente. A falha, ela é uma ferramenta e a gente pode usar ela. Eu gosto de usar ela em duas ocasiões. Uma é quando eu estou determinando a minha capacidade atual de treino. Qual que é o seu condicionamento físico hoje? Uma das maneiras de medir é com um teste de esforço máximo. Por exemplo, eu vou montar aqui na barra fixa e vou fazer quantas repetições eu aguento. Aí vou fazer o teste para eu saber qual que é a minha capacidade física. Quando eu consigo descobrir minha capacidade física, a partir desse dado eu posso calcular qual é a carga que eu tenho que utilizar nos meus treinamentos e qual que é o volume de séries que eu vou fazer com aquela carga, de tal modo que eu consiga estimular minha musculatura sem ter que chegar à falha. Eu não preciso mais chegar até a falha para eu acertar a intensidade e volume. Se eu sei qual que é a minha capacidade física, eu posso calcular isso previamente e fazer conforme os cálculos. Essa é uma maneira que eu gosto de usar, a falha. E a segunda maneira é o que eu chamo de uma subfalha, talvez, uma pseudofalha, na qual, na última série do exercício, eu vou induzir uma falha, mas não uma falha completa. É uma falha que ela já vai ter ali, ou vai ser uma falha de velocidade, ou vai ser uma falha que já tem ali uma fadiga acumulada, para me ocasionar uma falha rápida, segura e de baixo custo de recuperação. Para que isso? Porque assim eu consigo medir indiretamente a evolução da minha capacidade física. Lembra que eu acabei de falar que eu posso usar a falha no início do cálculo de um programa de treino para saber a minha capacidade física? Só que você concorda comigo que todo treino, ninguém treina para ficar mais fraco, ninguém treina para ficar igual, todo mundo treina para ficar melhor. E dentro do treinamento de força e hipertrofia, ficar melhor significa ficar mais forte. Então no início do meu programa de treino, eu fiz um teste de força e descobri lá qual era a minha força para um determinado exercício. Só que ao longo do tempo, espera-se que a minha força aumente. Porque se a minha força não está aumentando, se eu não estou treinando para ficar melhor, eu estou perdendo tempo no meu treinamento. Se for para treinar para ficar pior, eu não treino. Se for para treinar para ficar igual, eu também não vou treinar. Vou treinar para ficar melhor. Então espera-se que minha força evolua ao longo do tempo. Então, para não ter que ficar toda hora tendo que testar qual que é a minha capacidade atual de treino, fazendo um novo teste de carga máxima, um novo teste de repetição máxima, o que eu faço? O que eu gosto de fazer? Na minha última série, eu faço uma subfalha, induzindo ali uma falha rápida, curta, de baixo custo de recuperação. Que aí eu consigo ter uma medida indireta do meu ganho de força e assim, novamente, ajustar o número de séries, repetições e carga para ficar dentro
da tonelagem que eu quero estimular de acordo com a minha capacidade atual de treino. É justamente isso que eu uso, por exemplo, no meu projeto, Protocolo Soviético, tanto para força quanto para hipertrofia. Se você tiver interesse de conhecer mais do projeto, eu vou deixar o link aí embaixo com um vídeo que eu explico melhor sobre o projeto. Mas eu já queria trazer essa reflexão aqui, que a gente às vezes pode treinar sem chegar à falha, ou às vezes até longe da falha, e ter melhores resultados. Se eu pudesse dizer uma frase que eu gosto como a mais importante de todas desse vídeo, parafraseando o que os soviéticos falam, não treine até a falha, treine até o sucesso. Então vamos recapitular aqui. Treino até a falha. A gente não necessita da falha. Se o volume for equalizado, os ganhos são iguais. Então eu posso escolher falhar ou não falhar, tomar ou não tomar anestesia. Treino até a falha tem um maior custo de recuperação, tanto dentro do treino quanto entre sessões de treino. Isso pode acabar impactando a minha capacidade de acumular volume no médio prazo e no longo prazo, o que pode me induzir em um resultado um pouco menor do que se eu treinar longe da falha ou sem falha, com um custo menor de recuperação. Terceiro, a segurança. Treinar na falha me parece mais perigoso do que treinar sem falha. Quarto, por que a falha então é utilizada? Porque ela é mais fácil de prescrever. Quinto ponto, significa que eu nunca vou usar a falha? Não, você pode usar a falha como ferramenta, principalmente na medição direta ou indireta da sua capacidade física, para assim você calcular treinos matematicamente de acordo com a sua capacidade física e assim você poder treinar sem chegar até a falha. Queria saber se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem que eu me aprofunda, deixe suas dúvidas aqui, se quiserem que eu aprofunda nesse conteúdo. Se tiverem outras dúvidas relacionadas a treinamento físico, pode deixar aqui também, que o meu intuito com este canal é te ajudar a atingir a melhor forma física possível, saúde, vitalidade, da forma como eu puder ajudar. Então, se esse vídeo foi útil para você, dá aquela fortalecida, dá um like, se inscreva no canal e se você achar que é relevante, compartilhe esse vídeo com alguém com que talvez possa ajudar essa pessoa. Como foi para mim, libertador, descobrir que eu não preciso treinar até a falha, às vezes seja para seu amigo, compartilhe com ele. Beleza? Tamo junto e até a próxima.